Olá pessoal, professor Fábio novamente aqui. Vamos continuar então dando uma olhada em radiciação, né? E aqui a gente está vendo a raiz quadrada de um número racional, tá? É uma atividade aí do Antônio Vaz, né? De uma professora que está preparando, está elaborando e a gente vai trabalhar em cima dela. Vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar com um número racional? Basicamente é como se fosse um número inteiro, né? No caso, raiz quadrada de um número natural. A gente tem aqui o radicando, radical, índice e raiz, o resultado, né? Radicando, radical, índice e a raiz, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho a raiz quadrada de 9,25 avos. Para eu chegar a esse valor aqui, o que eu vou fazer? Eu posso usar aquela propriedade que nós vimos, ó. Eu posso trazer essa raiz quadrada dessa fração como raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 25. Se a gente está falando de raiz quadrada, né, é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor do meu radicando aqui. Então, na verdade, esse número é o 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 25, mesma coisa, é o 5, né? Porque 5 vezes 5 vai ser igual a 25. Então, posso dizer que a raiz quadrada de 9,25 avos é 3 sobre 5, ou 3 quintos. Muito bem, continuando então, aqui eu tenho menos raiz quadrada de 4,49 avos. Como é que a gente vai resolver? Mesma coisa, ó. Acha a raiz quadrada de 4 e acha a raiz quadrada de 49. Lembra que o sinal negativo que está aqui fora não vai interferir na minha raiz quadrada, né? Então a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. A única coisa que faltou aqui na explicação é que eu tenho um número negativo, então é menos 2 sétimos. Mesma coisa, ó, menos raiz quadrada de 1 quarto. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então aqui o meu resultado é menos 1 meio. Bom, continuando, né? Existem algumas observações. Vamos passar para essa observação aqui, ó. Em que, né, que é o conjunto dos números racionais, não existe, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4,49 avos. Por quê? Como a gente estudou lá, a gente sabe que para uma raiz quadrada, para uma raiz quarta, qualquer índice que eu tenha aqui par, eu não vou ter um número negativo como radicando. Por quê? Dentro de uma raiz quadrada, nesse caso aqui, eu não tenho nenhum número negativo que multiplicado por ele mesmo, nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4,49 avos. Né? Porque se eu tenho que encontrar a raiz quadrada de um número, é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse carinha aqui, ó. E a gente sabe que na regra de multiplicação, menos vezes menos, né, dois números, já que eu tenho uma raiz quadrada, menos vezes menos vai resultar em mais, não vai resultar em menos. Mais vezes mais vai resultar em mais e não vai resultar em menos. Então não existe nenhum número, por exemplo, se eu tivesse aqui menos 2 sétimos, né, se eu for falar, não, vai dar menos 2 sétimos, será que vai? Se eu botar menos 2 sétimos vezes menos 2 sétimos, olha só, menos vezes menos é mais. E não vai dar o valor de negativo aqui. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 7, 49. Só que aqui eu não posso dizer que o resultado na minha raiz quadrada é menos 2 sétimos, ok? Porque menos vezes menos aqui, né, se eu for transformar em potência, vai virar mais. Continuando, ela trouxe aqui também um exemplo, né? Raiz quadrada de menos... Raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de 2 elevado a menos 4. Raiz quadrada de 2 elevado a menos 4 é um número negativo. Posso trabalhar com um número com expoente negativo? Posso. O que eu tenho que fazer simplesmente é inverter a minha fração. Aqui é como se eu tivesse o 1zinho aqui embaixo, ó. Então, se eu inverto a minha fração, o meu expoente vira positivo. Foi o que ela trouxe aqui. Se a gente inverte, então, ó, raiz de 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre raiz de 2, elevado à quarta potência positiva. Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz de 1
é 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. 4 vezes, né? E aí, nesse caso aqui, ó, se eu faço a multiplicação, né, eu posso multiplicar aqui os meus radicandos, né? As minhas raízes quadradas. Nesse caso aqui, eu poderia, mais fácil, mais prático, ó. Se eu tenho todos os índices iguais, né? Eu repito o índice e faço a multiplicação do meu radicando. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu poderia ter aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, 1, raiz de 16. Raiz quadrada de 16 eu sei que é 4, porque 4 vezes 4 vai ser igual a 16. Logo, aqui eu tenho 1 quarto. Lembrando que eu só posso fazer a multiplicação dos meus radicandos quando o índice é igual, né? Repete-se o índice e multiplicam-se os radicandos, ok? Bom, como nós fizemos, né, em outras atividades, eu vou fazer o seguinte. Vamos resolver só alguns exercícios e eu vou deixar o restante para vocês resolverem, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a letra A e a letra B, por exemplo, ó. Então, eu tenho a raiz quadrada de 49 nonos. Raiz quadrada de 49 nonos. Como é que a gente vai resolver essa raiz quadrada? Acho a raiz quadrada do número de cima e acho a raiz do número de baixo. Poderia transformar isso daqui em raiz de 49 sobre raiz de 9, tá? A gente pode fazer direto, né? Claro. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui eu tenho raiz cúbica de 8/27. Raiz cúbica de 8/27. Posso também transformar e dizer que é a raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica, é só eu lembrar, é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, transformando em potência, né? Número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 8. Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 27. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E a raiz cúbica de 27 é 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Tá? As outras questões C, D, E e F, vocês podem fazer sozinhos. Questão número 2. Use a propriedade da potenciação e simplifique as expressões. Então é só para simplificar, né? Não está pedindo para resolver. Vamos simplificar então, ó. Só a gente relembrar as propriedades de potenciação, ok? Raiz quadrada de 2 elevado a 6, que por sua vez está elevada a 3. Lembra lá das propriedades de potência. Potência sobre potência, repete-se a base e multiplicam-se os expoentes. 3 vezes 6, 18. Ok? Multiplicação, né? Potências de mesma base, existe também a propriedade. Dá uma olhada, dá uma pesquisada. Ó, potências de mesma base, na multiplicação existe uma propriedade. Potências de mesma base, na divisão existe uma outra propriedade. Potência aqui também, né, na divisão e aqui na multiplicação. Então, vou fazer mais uma também na divisão. Vamos pegar a letra C aqui, ó. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, dividido por raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência. Na divisão, mesma base, né, bases iguais, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. 3 menos 5 vai ser igual a menos 2. Dá para a gente resolver isso daqui, né? É só inverter minha base, ó. Lembra daquela regrinha? Então eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. E resolvendo isso daqui, a gente vai chegar no resultado de 1 sobre 2. Pode dar uma pesquisada aí. Multiplicação de potência de mesma base, a mesma regra. Tá? Vamos fazer aqui a letra B. 0,2 elevado ao cubo vezes 0,2 elevado ao cubo. As bases são iguais? Repete-se a base. E na multiplicação,
somam-se os expoentes. 3 com mais 3, 6. Ok? Tentem fazer, então, aí, ó, a letra D, a E e a F. Bom, questão 3. Resolve aqui a expressão, ó. Lembrando, né, que a gente sempre resolve de dentro para fora, né, uma expressão. Então, primeiro a gente vai resolver os colchetes, depois a gente vai resolver as chaves. Então, trabalha com aquela regrinha mesmo de expressão, ó. 2 terços elevado ao quadrado vai ser o quê? 2 terços vezes 2 terços. Na regra aqui de fração, multiplicação de fração, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, se a gente resolver isso daqui, vai ser igual a 4 sobre 9. Mais, vamos manter as chaves aqui, né? Raiz quadrada de 49 nonos. Como é que a gente acha, então? Raiz quadrada de 49, a gente já sabe que é 7. Raiz quadrada de 9 é 3. Resolvemos aqui, repete o restante, ó, 3, 27 avos. Agora, para a gente resolver as chaves, vai ter que encontrar um denominador comum, né, achar o MMC e fazer os cálculos aqui para encontrar o resultado. Vou deixar por conta de vocês, mas se tiverem dúvidas já sabem, né? Só mandar mensagem para mim. Questão número 4. Raiz quadrada de 4, 64 avos. Então é só lembrar, ó, vamos fazer aqui, ó, montar raiz quadrada de 4, 64 avos. E isso daqui é igual a quanto? Qual das alternativas aqui? Moleza, né? Bom, por fim, a questão número 5 está pedindo: determine a raiz quadrada dos números abaixo. Depois, escreva em ordem crescente no quadro abaixo. Então, primeiro a gente vai resolver a raiz quadrada de cada um deles e depois a gente vai colocar em ordem crescente. Uma dica que ela deu aqui foi o que, ó? Para colocar em ordem crescente, transforme as frações em números decimais. Vai ficar um pouco mais prático. Então, vamos resolver um deles e o restante vocês vão encontrar, tá bom? Raiz quadrada de 25, 36 avos. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Então eu já tenho o primeiro número, ó, 5 sextos. Uma forma prática que ela trouxe é o quê? Transformar esse cara aqui no número decimal. Como é que a gente vai fazer? Fração não é uma divisão? Então eu tenho 5 sextos. É a mesma coisa que 5 dividido para 6. Vamos resolver essa divisão aqui, ó. Dá para eu fazer 5 dividido para 6? Não dá, né? Então, como é que a gente faz? Coloca um zerozinho aqui do lado do 5 e 0, aqui no meu quociente. Agora eu consigo fazer a divisão de 50 por 6. O número que mais se aproxima aqui, né, 50 dividido por 6, é o 8. Por quê? 6 vezes 8 vai dar 48, vai chegar próximo de 50. Se eu botar vezes 9, vai ultrapassar. Então, 6 vezes 8, 48. Coloco 48 aqui embaixo e faço a subtração, ó. 0 não dá para diminuir, mas 10 dá. 10 menos 8, 2. Aqui ficou valendo de 4, né? 4 menos 4, 0. Como eu já coloquei 0, aqui, se eu quiser continuar fazendo a divisão, é só eu ir acrescentando 0 aqui, ó. Então agora eu tenho 20 dividido para 6. Vai dar 3, né? O mais próximo. 3 vezes 6, 18. Para chegar a 20, vamos fazer aqui, ó. 20 menos 18, 2. Continuando, vou colocar 0 aqui de novo. Vai dar 3 de novo. Isso aqui não vai ter fim, né? Vai ficar sempre dando 2, eu colocando 0 e colocando 3 aqui no meu quociente. Então isso daqui é a mesma coisa que 0,8333. Vamos jogar para cá, ó. 0,8333 e assim por diante. Para conseguir resolver as outras, mesmo